Olá, estamos aqui hoje para dar continuidade a um projeto do IPAC, o projeto Entrevistas. É um projeto que iniciou no ano passado, 2021, quando nós estávamos comemorando os nossos 22 anos de existência do IPAC, né? E esse projeto, ele tem a finalidade de trazer, colocar na roda os nossos analistas e a gente pudesse conhecer um pouco mais deles, né? De todos nós. E nós estamos hoje aqui reunidos, Alessandro, Mônica e eu, para entrevistar a nossa querida colega Fabiana Grazi, que é a última entrevistada da primeira turma, porque nós fizemos as entrevistas nesse sentido. Primeiro a primeira turma, alternando com a segunda, então a gente encerra agora as entrevistas da primeira turma. E então tenho um grande prazer de estar aqui hoje com o nosso colega Alessandro Caldonazzo Gomes. Ele é psicólogo, membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, da Associação Jungiana do Brasil e da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Ele é o atual presidente da JB. E também com a nossa colega querida, Mônica Patrão de Seba. Ela é psicóloga clínica em atendimento a crianças, adolescentes e adultos e é membro analista do IPAC, da JB e da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Bom, para quem não me conhece, eu sou Denise Morelli Silveira, psicóloga, membro analista do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, a JB e a AP. Atual diretora de ensino do IPAC. É um prazer estar aqui para entrevistar a nossa colega, hoje colega da diretoria, né? Mais uma vez, Fabiana está na diretoria do IPAC, contribuindo. Fabiana Lopes Binda Grazi, ela é psicóloga, membro analista de data do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, membro da Associação Jungiana do Brasil, filiada à Associação Internacional de Psicologia Analítica, IAP. Ela é também professora convidada dos cursos de especialização de Psicologia Analítica da Unicamp, Unifenas, Instituto Ânima e do Solaris Educacional. Ela é coordenadora do Departamento de Ecopsicologia da JB. Então, é com imenso prazer que nós vamos dar início a essa entrevista. Fabiana, eu gostaria de começar pedindo para você contar um pouquinho da sua origem para nós, de onde você veio, né? Para a gente conhecer um pouco mais desse pedacinho de vida que talvez poucos conheçam. Bom, gente, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Agradecer ao IPAC, agradecer a vocês por estarem aqui compartilhando esse momento tão especial comigo, né? Pessoas muito queridas, Alessandro, Denise, Mônica, pessoas com quem a gente já tem uma jornada, né, longa. E dizer que, assim, que momento especial, né? Que esse projeto Entrevistas realmente foi um projeto muito interessante, porque ele, de fato, nos remete a uma reflexão, né, sobre a trajetória e a trajetória profissional da gente. E eu gostaria, antes de responder a pergunta da Denise, começar dizendo que, assim, que percorrendo esse caminho nesses dias, né, para poder pensar o que trazer aqui,
eu fiquei refletindo o quanto essa trajetória foi marcada por encontros, né? Encontros muito felizes, né? Com pessoas significativas que fizeram toda a diferença na trajetória e eu fiquei pensando que é um pouco desses encontros que eu vou querer falar aí no caminho, né? Então, mas falando da minha origem, eu nasci em São Bernardo do Campo, né, numa família, a minha família nuclear pequena, eu tenho somente um irmão, mas numa família grande, né, tanto a família do meu pai quanto da minha mãe é uma família numerosa, muitos primos, né, e, e apesar de ter nascido em São Bernardo do Campo, eu me considero uma pessoa de alma interiorana, porque aos 4 anos de idade eu retorno para Mococa, e a minha família era de origem interiorana, né? Os meus pais eram daqui da divisa de Minas Gerais, numa cidade de Arceburgo, que é a cidade bem próxima com Mococa, e isso, de fato, tem uma relação também muito especial com a minha trajetória, né? Por isso que eu estou destacando isso. Eu acho que esse desejo de viver no interior é uma coisa que seguiu comigo no decorrer do caminho, de poder realizar um trabalho sério no interior e trabalhar com formação de pessoas aqui. Então, isso foi um aspecto importante. O fato de viver, então, desde pequena numa cidade tão pequena me permitiu ter uma infância muito livre, né? E eu acho que uma coisa que vale a pena destacar aí dessa infância é que eu tive no caminho a oportunidade assim, eu estudei numa escola aqui, era um projeto pedagógico de mulheres apaixonadas por educação, idealistas, e que fizeram um projeto de vanguarda em termos de educação, e essas pessoas foram pessoas que também, pensando nos encontros, que tiveram uma influência muito significativa na minha vida, né? Era uma escola que valorizava as diferenças pessoais, o olhar para o potencial de cada criança e como acessá-la, né? E envolvida num ambiente cultural e artístico que elas tentavam nos conectar muito rico, né? Então, isso foi uma experiência que, de fato, fez toda a diferença aí depois na trajetória. E acho que, a princípio, pensando na origem, é por aí. Muito bem. Nós vamos nos dividir aqui bem espontaneamente, né? Quem quiser ir continuando a conversa, mas também gostaria de pedir para você contar um pouquinho, né? Dentro disso que você está falando, como é que você escolheu psicologia e qual o lugar aí, né, da psicologia na sua vida? Isso é uma outra... Também começou na infância. Na verdade, eu tive oportunidade de fazer uma psicoterapia na infância, né, com uma psicóloga, que foi uma pessoa muito significativa na minha vida, a Alda Ribeiro. E até uma questão que eu fico agradecida aos meus pais, né, por eles eram pessoas... Eles são, né, pessoas simples, mas eles tinham essa visão de que eles precisavam investir, né, na educação, tanto que essa escola, né, eu entro nessa escola quando a escola é fundada, meu pai acredita nesse projeto pioneiro, faz um investimento, e depois um investimento de terapia também na década de 70, não era uma coisa tão comum, né, dos pais encaminharem os filhos para fazerem psicoterapia nessa época. A gente que já é mais das antigas da psicologia sabe bem disso, né, gente? Mas essa experiência, né, foi uma experiência muito significativa e foi tão transformadora na minha vida que eu entendi que era aquilo que eu queria fazer pelas pessoas, né? E a partir daí eu já sigo lendo alguns textos mais que eram acessíveis para mim, né, de psicologia. Eu me lembro quando eu ia a uma livraria, estava eu lá olhando a seção de psicologia, né, como se eu pudesse entender, mas alguns livros eu já fui buscando tomar contato e foram interessantes. Então foi um caminho que começou cedo na minha vida mesmo, né? Assim, eu me lembro de da 8ª série do término, né, nessa formatura, a gente fez um projeto
que eram desse fechamento e de pensar um pouco em futuro, e elas criaram com a gente um álbum que a gente mesmo criou, dessa escola que eu relatei para vocês, e ali eu tinham já escritos, né, de que eu desejaria fazer psicologia, que era o objetivo de ajudar as pessoas e conhecer mais profundamente a psique. Então, é algo que estava presente na minha vida desde muito, muito cedo mesmo, né? Biana, e como é que foi essa experiência quando você entra num curso, né, para realizar esse ideal que veio de tão cedo na sua vida? Então, foi muito bom, né? Foi uma experiência muito forte, assim, eu me lembro de gostar, de ficar apaixonada pelo curso desde os primeiros momentos, né? E aí vem novamente esses encontros, né, que eu começo falando, né? Encontros com pessoas muito significativas e que foram fazendo a diferença nesse processo, né? Ali, a primeira pessoa que introduziu, eu queria destacar o professor Geraldo Fiamen, que ele foi, no segundo ano de faculdade, ele dava aulas de psicologia da personalidade e aulas de psicologia analítica de uma qualidade, né? Então, foi com quem eu pude conhecer o Jung. Eu já havia tido contato com o Jung antes disso, porque eu tinha duas grandes amigas, que a mãe era uma pessoa que estudava, ela não era psicóloga, mas ela estudava bastante psicologia e esoterismo, e ela tinha uma biblioteca maravilhosa, do qual eu me deliciava. E a primeira vez que eu tive contato com o livro do Jung também foi na casa, né, da Anne, que foi o Homem e Seus Símbolos, né? E, obviamente, que eu não entendi muito do que o livro dizia na época, mas foi um primeiro contato. E quando eu tive essa oportunidade, né, com o professor Geraldo, de conhecer mais profundamente a psicologia analítica, eu também já entendi que era por ali o caminho. E ele me abriu portas muito significativas, porque ele me indicou a minha primeira analista, que foi a Masako Oki, com quem eu fiquei bastante tempo, e foi um trabalho interessante. A Masako me abriu portas para frequentar um grupo de estudos de mulheres que eram bem mais maduras que eu, assim, eram médicas, psicólogas, que estudavam psicologia analítica de uma maneira despretensiosa, não era um grupo que tinha uma intenção de ser um grupo profissional, era um estudo da psicologia analítica para a vida pessoal delas, né? E eu aprendi muito com essas pessoas, porque eu era, na verdade, a mascotinha da turma, eram pessoas já maduras, casadas, com filhos, formadas, né? Então, foi uma experiência muito rica. Nesse período de faculdade também, uma outra experiência que foi muito marcante foi a possibilidade de dividir, compartilhar a moradia, também com um grupo de amigas, de mulheres, que foi muito significativo, e ali eu vivi o quanto a amizade, né, fraterna pode ser também algo tão estruturante na vida da gente, né? E assim seguem outros grupos de mulheres na minha vida, e depois que vão fazendo toda a diferença, né? Então, fui tecendo esse caminho da psicologia analítica, e assim conheci a Lunalva, né, que já ministrava cursos de psicologia analítica na cidade de Campinas, então eu comecei a frequentar os cursos dela. Hoje, uma amiga queridíssima, na época, uma pessoa que eu admirava e que, né, assim, eu admiro, né, não se entendam, hoje ela é íntima, né, naquele momento ela era uma mestra para mim, né, e então também os grupos da Lunalva, e aí no final da faculdade eu conheço a Lili e a Andréia, nós começamos a estudar juntas, também nós fizemos um pequeno grupo de estudos de Jung, e começamos a estudar juntas Jung. Eu estava um ano na frente delas na faculdade, mas aí a gente seguiu. E foi esse o caminho, assim, da formação, da graduação. Bi, eu tô te ouvindo contar do teu caminhar, e tem uma coisa que está me chamando a atenção, que desde muito cedo você esteve envolvida com um processo de interiorização pessoal, né? E de interiorização no sentido de levar para o lugar de onde você veio esse conhecimento que você foi adquirindo,
E que desde muito cedo você esteve envolvida com grupos sempre mais maduros, né? De pessoas mais maduras do que você tinha na época. Uhum. Como é que você vê isso hoje, olhando em retrospectiva? Eu não sei se na época você se dava conta. Não, na época a sensação que eu tinha é que as coisas aconteciam cedo, mas que realmente, depois eu fui conhecer, eu entender o Daimon, né, e entender qual que era esse chamado que movia a gente. Eu muitas vezes pensava, assim, me sentia um pouco, falava, o que eu estou fazendo aqui, né, achava até uma certa arrogância, talvez, ou inflação, mas não, foi um caminho, eu tinha clareza do meu lugar, né, de o que eu podia, mas de fato foram pessoas sempre muito mais maduras, o que aconteceu na formação também, posso contar isso depois, né? Mais uma vez era um grupo de pessoas mais maduras, e que eu acho que foram abrindo. Eu sempre tive mesmo essa conexão com as pessoas mais maduras, desde muito pequena, eu ficava ouvindo os avós, ouvindo as histórias, né? Aquilo que vinha a sabedoria que vinha fazia muito sentido para mim, e eu entendia que era algo que eu tinha que ouvir e tentar trazer e calar dentro de mim e ver que sentido fazia, né? Então, eu acho que foi mesmo esse... É interessante, né? Eu fiquei pensando muito nessa teia da vida, como a vida vai criando oportunidades para a gente, quando o Daimon, né, tá presente, que a gente se abre para ele, como a vida vai criando oportunidades para que as coisas possam acontecer, né? E foram acontecendo, né? E É interessante. nesse Vai, caminhar, mano. outro aspecto que é de levar para o lugar de onde você veio o É, conhecimento que você vai adquirindo nas suas caminhadas, de entrar em contato com a psicologia analítica, com a formação em psicologia. Conta um pouco disso, Fabi. é Então, disso que eu Mônica, ia esse é falar um outro mesmo, aspecto. né? Ia buscar o fogo e trazia o fogo para cá, né? Isso. Interessante. Uhum. Então, isso foi uma outra questão muito e que sempre fez muito sentido para mim. Ir buscar, exatamente isso, ir buscar o fogo e trazer para casa. Desde que eu volto, né? Então, eu terminei a graduação e eu tive a oportunidade, assim, a minha formatura foi em janeiro, e em janeiro eu comecei a trabalhar num hospital psiquiátrico aqui na região, e era um hospital psiquiátrico que estava passando por toda a reformulação da luta antimanicomial e se reestruturando, saindo de uma condição de manicômio e entrando num outro projeto, e foi uma oportunidade maravilhosa também de estar envolvida nisso, né? E eu, saída do forno, né, gente, uma menina, né, eu tinha 22 anos, eu fui trabalhar com uma professora de artes. Então, quando eu entro no hospital, eles tinham uma vaga para psicólogo, mas o atual diretor era uma pessoa de uma mente muito aberta, e ele também estava começando, e ele me diz, onde é que você quer trabalhar? Né? E eu falei, eu quero ir para o ateliê de artes. E aí fui fazer uma parceria com a profissional que já estava lá há alguns anos no ateliê de artes, e ela foi muito receptiva comigo, né? E comecei a trazer um pouco daquilo que eu tinha aprendido com a Anise da Silveira. E aí nós começamos a envolver o hospital em projetos diferentes, né? Então o grupo foi se abrindo. Então, para vocês terem uma noção de um projeto lindo que nós fizemos, as grades que haviam antes no hospital foram transformadas em esculturas que os próprios pacientes fizeram, né? E que a gente colocou no jardim do hospital, né? Então, e ali eu tive uma oportunidade muito rica de compreender. Eu vou chegar depois na questão da formação de pessoas, mas é porque a coisa tá um pouco ligada, de trazer, né? Eu entendi a força, né, do inconsciente, a potência do inconsciente, tanto no sentido do adoecimento, né, da patologização, como da restauração. Eu me lembro de um outro processo de uma paciente que ela tinha um mutismo eletivo há muitos anos já, ninguém nem conhecia a voz dela no hospital, e a gente começou a trabalhar com ela no ateliê. Então, a gente oferecia o material e ela estava ali produzindo. E um dia eu me sentei, e eu sempre ficava ao lado dela, vendo ela produzir, e sempre interagia. Ela não me respondia, mas eu sempre interagia. E um dia eu me sentei ao lado dela
e comecei a escrever o que estava acontecendo. E aí ela começou a falar. Eu olhei para a cara dela assustada, assim, né? Falei, né? Oi! Ela parou de falar. Aí eu abaixei a cabeça e falei, será que ela quer que eu escreva o que ela está falando? Abaixei a cabeça e comecei a escrever de novo, e aí ela começou a ditar a história da vida dela para mim. E ela foi nesse processo, era uma mulher que tinha vivido numa fazenda, na época a mãe, os pais tinham sido escravos, e ela vivendo todo esse processo, e ela tinha passado por um abuso que tinha levado ela ao mutismo, né? Então, foi uma história linda, né, da gente ver esse poder restaurador. E nesse caminho, e ali eu fui conhecendo pessoas e comecei o trabalho de trazer. Então, eu comecei a dar aula no curso de administração de empresas, numa faculdade aqui da cidade. Comecei de psicologia, dava aula no curso de filosofia e teologia também, que era um curso de formação de religiosos, né, de um grupo. E grupos de estudos de mulheres, né, que a gente lia algumas biografias, contos, mitos, e de psicólogos, né, da região, e começar a trazer o Jung para aqui, para a região, né, porque na época, hoje já há alguns anos, né, nós temos uma faculdade de psicologia aqui em São José do Rio Pardo, na proximidade, mas na época, quem quisesse estudar teria que ir para longe, né, essas possibilidades não eram tão comuns, né, por aqui. Então, e isso foi uma questão que foi muito forte, porque, por exemplo, eu tenho muito prazer hoje em trabalhar com esses grupos de psicólogos ou em formação, especialização, quando é essa região mais interiorana. Isso é uma coisa que faz muito sentido para mim, né? Interessante, né? A gente tem muita coisa para conversar aqui. Mas conta um pouco para a gente como é que você chegou em Campinas, porque você estudou na PUC, né? Na PUC de Campinas, isso. Na PUC de Campinas. E como é que você chegou para a especialização e aí aprofundar em Jung? Ok. Então, durante a graduação, a analista que me acompanhou, que era a Masako, ela havia feito parte do processo dela de formação no Instituto Jung em Zurique. E ela várias vezes relatava esse processo de formação. Quando eu terminei a graduação, eu tinha um sonho de fazer a formação em Zurique, né? No ano seguinte que eu me formei em 95, em 1996, eu fui até lá fazer o programa intensivo, para ver como seria e, inclusive, conhecer e saber das minhas possibilidades de fazer a formação ali. Foi uma experiência muito rica, assim, eu tive oportunidades de conhecer grandes analistas, né, fiz um processo de grupo com Maria Jacob, que foi incrível, inesquecível, né, mas percebi que seria inviável para mim, em termos financeiros, das minhas possibilidades na época, poder fazer a formação lá. Então, eu volto, e no ano seguinte, já pensando em fazer formação, então, trilhar esse caminho, como seria possível fazer isso aqui no Brasil. No ano seguinte, que é 1997, eu fiquei sabendo da especialização da Unicamp. Era a segunda turma de especialização da Unicamp. E lá foi outro desses encontros maravilhosos da vida, né, que fazem parte dessa teia, porque lá eu conheci a Beth e o Joel, né, que foram duas pessoas com quem eu aprendi muito e eu devo grande parte da minha formação. Mas, para além da formação, eu também sou muito grata pela qualidade de relação humana que eles estabeleciam com a gente, e ali eu aprendi, ou mobilizou em mim também, talvez acho que ecoou em mim também, esse senso de comunidade, né, do que é estar envolvido num grupo de pessoas que querem desenvolver coisas juntos, que querem se aprofundar juntos. Então, e Alessandro, meu querido amigo de longa data, né, e Raul, a Eliane também, uma amiga que é daqui, de Mococa, e que esteve comigo na especialização, esteve com a gente na formação, e uma pessoa muito querida também, entre outras pessoas, mas ali também já começa a desenrolar esses contatos
com esse pessoal que hoje faz parte, né, constitui o IPAC. Depois da especialização, eu termino a especialização com essa sede de quero mais. Até eu e o Alê, né, várias vezes trocamos ideias sobre isso, porque depois das aulas a gente tinha a hora do violão, a hora do vinhozinho, que era uma delícia, e terminei com essa vontade de aprofundamento, ainda fazendo cursos da Lunalva, que a Lunalva continuava promovendo em Campinas, sempre que ela promovia um curso eu estava lá, então mantive contato com a Lunalva. E aí eu fui me organizar para começar a formação. O IPAC ainda não tinha a intenção, ou se tinha, ainda não era, né, externalizada, talvez certamente isso já devia ser um projeto dentro da Beth do Joel, mas ainda não era concreto, então eu presto a minha formação na SPPA, em São Paulo. Em 1999 eu começo a formação em São Paulo, né? Passados 6 meses, eu fico sabendo, um semestre, eu fiquei sabendo que o IPAC estava começando a formação, porque a Iriane, que era essa amiga próxima, me diz, olha, o IPAC começou a formação. E eu entendi que seria, assim, além de eu conhecer o grupo, né, eu entendi também que seria muito mais viável para mim fazer uma formação aos finais de semana, porque a formação que eu estava fazendo era às quartas e quintas em São Paulo, né, então eu ficava metade da semana aqui, ia para São Paulo, passava outra metade da semana em São Paulo. Então, e nisso eu peço a transferência para o IPAC e migro, né, e chego um pouquinho depois, né, nesse grupo, que é a primeira turma do IPAC, onde, mais uma vez, Mônica, eu vou me deparar com um grupo de pessoas que, a hora que eu chego, Denise Amorelli, Zacarias, Lunalva, Adriana Ferreira, né, Alessandro, Raul, Ieda, e aí as mais jovenzinhas, que era a Nádia, a Eliane e eu, né, então, um grupo de peso, né, que foi uma riqueza, porque a qualidade dos seminários era incrível, né, o aprofundamento que a gente tinha nas discussões era assim, maravilhoso, então foi mesmo uma experiência muito boa. No final do primeiro ano dos seminários, eu me caso, né, eu me casei, e aí a gente... porque até então a gente tinha uma vida São Paulo e Mococa, né, eu tinha, então, e aí a gente resolve realmente voltar, meu marido entende que quer apostar no interior também, e a gente volta de vez para o interior, né, e vou seguindo os seminários. Quando a gente está terminando os seminários teóricos, no final, no último seminário eu descubro que estou grávida, né, então aí vem uma outra grande aventura da minha vida, que é essa maravilhosa, né, que é essa de ser mãe, que realmente é uma questão, uma experiência que é absolutamente transformadora e que mobiliza a gente, né, em aspectos muito significativos. E aí, nem preciso dizer para vocês quanto não foi fácil, né, escrever o trabalho com um bebê pequeno, né, mas tive muita ajuda, né, assim, a Beth me ajudou muito, o Joel, a Lunalva foi uma pessoa fundamental nesse período da minha vida, que ela foi me acompanhando, né, ao escrever o trabalho, e aí eu consegui terminar a formação em 2008, né, e essa foi a história da formação. E a Malu é nossa mascotinha. Ela ia em todos os simpósios, um bebezinho, né? E estava por ali, e todo mundo conhece a Malu, e ela adora todo mundo, e se sente íntima mesmo do IPAC. Sempre participando dos nossos encontros de final de ano, né? E agora uma jovem adulta, né? Isso. Começando a trilhar os caminhos dela aí, né? E coincide com a nossa idade, né? Assim, um pouco, né? Com o amadurecimento do IPAC e com esse tempo, né? Isso. Ela quase que nasce junto com o IPAC, a Malu, né? Quase. Isso, quase. Fabiana, o tema da sua monografia tem a ver com esse momento de maternidade da sua vida? Olha, Conta do tema e diga que relação pode ter ou não com isso. Tá, eu escrevi sobre autoestima e individuação.
eu acho que tem a ver com com o meu processo, né? Era uma relação do arquétipo da criança e das experiências que a criança vive nos primeiros anos de vida e na estruturação do sentimento de valor que ela tem a respeito de si mesma, né? Então, foi esse o trabalho, foi muito prazeroso escrever esse trabalho e também reestruturante, né? Foi uma experiência muito boa. Eu li esse lindo trabalho. É impressionante como a formação é importante, né? Eu agora aqui falando como diretora de ensino, né? Que a gente fica com isso na cabeça. Como que esses passos todos da formação, eles são importantes, né? As pessoas, às vezes, não têm ideia de como que isso é importante, porque você faz ao mesmo tempo, né, o seu trabalho avança no seu processo de individuação, né? Ao mesmo tempo que faz uma formação. Isso é o diferencial, né? Eu acho, da formação junguiana. Eu acho também, você sabe que até tem um sonho que eu vou compartilhar, porque ele tem totalmente a ver com isso, né, com esse processo. No final da formação, vivendo esse processo da maternidade, e eu me sentia muito jovem para estar terminando a formação de analista, né, era um processo, eu ficava com a sensação de que ainda tinha muito para ser alcançado e estudado, e aí eu tenho um sonho com o Jung, que eu estava chegando no IPAC, e eu estava chegando atrasada para a aula, e a Beth está na porta com uma cara muito feliz, aquela carinha que a gente conhece que ela faz quando ela está feliz, e ela me olha com um olhar assim, né? E aí eu não entendi muito, eu entro, e meio quieta, porque a aula já tinha começado, e a hora que eu entro e olho, era o Jung que estava dando aula. Né? E aí eu fiquei assim, paralisada, né? Super emocionada, e a Beth com aquele olhar, tipo, ele tá aqui, né? E aí eu olho e vejo a turma, o grupo, né? Vejo todos ali, todo mundo, né? E me traz uma sensação, assim, maravilhosa. E aí, de repente, ele para de falar, ele me olha profundamente nos olhos, com um olhar de muita ternura e amorosidade, e fica me olhando por alguns segundos, e eu acordo com aquela sensação. Então, ali eu entendi, tudo bem, eu posso, né? Tá tudo certo, né? E isso tem tudo a ver com o trabalho, né? Que eu escrevo também, que é esse processo da gente, que é o que a Denise falou, né? O quanto a gente vai nesse caminho, vivendo a nossa jornada, né? Da nossa individuação, e é claro que isso está completamente intrincado, né, naquele terapeuta, no analista que a gente é, né, Eu vou pedir licença aos colegas para pegar um gancho aqui também, sabe? Porque esse finalzinho desse sonho tem muito a ver com a Fabiana. Porque se eu puder definir a Fabiana, essa capacidade amorosa, essa amorosidade que ela tem, essa sensibilidade e essa delicadeza, né? Porque é impressionante como em todas as situações que a gente vive, as mais diversas, desde uma discussão teórica, né, discussão de caso, até nos nossos trabalhos administrativos, né? Ela chega assim, com esse olhar, né? Impressionante como o sonho, como a imagem do sonho é rica nesse sentido, né? Porque esse é o olhar que eu sinto que é o olhar da Fabiana. Uhum. Foi o que eu senti no sonho, Denise, que era uma validação do meu olhar, né? Que é esse olhar do sentimento, né? Esse olhar amoroso, né? Foi exatamente isso que eu entendi com o sonho. Muito bem. E como o seu processo, né, Fabiana, esse olhar que você sempre foi buscar, né, ele
é o seu processo, né? Sim, sua individuação, mas o que chama atenção na sua trajetória até hoje é que ele nunca foi só um caminhar sozinho, como você disse, sempre foi junto com pessoas, sempre foi com encontros, né? Então, acho que, Denise, complementando, né, a sua presença, sua experiência, suas expressões conosco, essa amabilidade e uma habilidade imensa de estar em grupos com as pessoas e dialogar, né? Acho que saber a hora que põe para frente, saber a hora que acalma as pessoas, saber a hora que, gente, vamos lá, gente, vamos pensar. Que qualidades interessantes, né, que você foi agregando ao longo desses encontros e de tantos grupos que você foi participando e ainda participa. Uma bela qualidade. Obrigada. Seria interessante você contar para a gente um pouco essa experiência dos grupos de mulheres em Mococa também. Foi uma experiência muito rica. A gente começou com discussão de filmes, e nesse processo de discutirmos filmes, foi agregando um grupo de pessoas, e no primeiro momento era aberto para homens e mulheres, e foi agregando um grupo de pessoas que tinham interesse e que traziam isso. Fabiana, quero mais, vamos lá, vamos promover. E aí eu comecei, então, com um grupo, nós começamos a ler Mulheres que Correm com Lobos, né? E a discutir cada conto cada capítulo, cada conto do livro, e foi uma experiência riquíssima, e assim, o elo de ligação, né, que foi se estabelecendo entre essas mulheres para se conectarem com as suas dores e dificuldades, né, e de poder encontrar ali no grupo e naquelas histórias possibilidades de transcendência e de poder olhar para suas histórias de uma outra forma, mas também da partilha no grupo, né, darem voz, né, para tudo aquilo que elas sentiam e viviam, foi muito rico. E depois do Mulheres que Correm com Lobos, a gente foi evoluindo, a gente leu As Deusas e a Mulher, a Deusa Interior, né, e ficamos anos nesse... E depois, por uma questão de tempo, a vida foi, né, voltando para outras coisas, esse grupo, a gente deixou de ter esses encontros, mas eu ainda tenho muitas vezes feedback do que isso foi na vida dessas pessoas, assim, anos depois, 2 ou 3 pessoas do grupo foram cursar psicologia, né, e hoje trabalham com psicologia analítica. Muitas delas relatam quanto isso foi importante e transformador, né, e que foram auxiliando elas a essa conexão com o próprio processo de individuação de cada uma delas, né, então foi realmente uma experiência muito, muito rica. A Fabiana tem uma capacidade sensível, né, vocês estavam falando disso antes, mas de tocar o lugar da individualidade especial de cada um, né? E aí a gente chama isso na psicologia de provocar o caminho da individuação. Eu vivi a experiência mais de uma vez com essa proximidade dela. E tem uma coisa muito de vanguarda, né? Porque eu acho que a gente tem discutido uma série de assuntos que estão borbulhando e querendo sair das profundezas do inconsciente coletivo para que a gente olhe, transforme, veja de outra maneira. E você funda, Fabiana, o departamento de ecopsicologia dentro da AJB. Que é um tema necessário, de vanguarda, e que poucas pessoas têm coragem de ir lá e propor e trazer a pauta. Como é que isso foi surgindo dentro da tua história? Então, essa é uma história também interessante que eu gostaria de contar no começo. Um dia, era bem cedo, eu fui colocar o lixo da minha casa,
na lixeira, e aí quando eu saio eu vejo a rua quietinha, né, os lixos de todo mundo nas suas lixeiras, e eu percebo que eu não sabia onde era o aterro sanitário da cidade. Há um tempo atrás, ele já havia mudado de lugar, havia uma cooperativa de lixo da cidade que havia sido fechada por questões, né, políticas, enfim. E aquilo ficou me incomodando muito, falando, como eu posso não saber para onde vai o lixo que eu produzo? Que responsabilidade eu estou assumindo com o meu lixo, né? E aí isso ficou fazendo barulho dentro de mim. E aí eu fiz alguns movimentos de tentar saber, obviamente, né? Fui atrás, entender o que estava acontecendo. Nesse meio do caminho eu tive a oportunidade de me aproximar de um grupo de pessoas que compunham um grupo ecológico aqui, que estavam trabalhando com reflorestamento de algumas matas ciliares, de algumas nascentes de rios. Foi um processo bastante interessante. Me aproximei de um amigo de infância, que atualmente é o prefeito da cidade, que era uma pessoa ligada aos projetos do Partido Verde aqui, e aí, né, interagindo um pouco a respeito dessa questão do lixo. E, ao mesmo tempo, resolvi escrever alguma coisa a respeito. Então, eu preparei um trabalho para o Congresso de Búzios, numa apresentação de tema livre, em cima do documentário do Vicky Muniz, O Lixo Extraordinário, que é um documentário maravilhoso, né? Preparando esse trabalho, eu tive contato com a ecopsicologia pela primeira vez. Eu li a tese do Marco Aurélio Bilíbio de Carvalho, que é um grande representante da ecopsicologia no Brasil, né? E fiquei maravilhada com aquele trabalho, achei muito interessante. Nesse meio, né, nesse caminho, eu fui fazer um curso com um grupo de brasileiros na Pacífica, né, em Santa Bárbara. E lá eu descobri que eles tinham uma pós em ecopsicologia. Ali peguei alguns materiais, trouxe alguns livros, a Lunalva, inclusive, no ano seguinte, traz outros livros de ecopsicologia para mim quando ela volta, e comecei a estudar o assunto. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, eu fazia parte da diretoria da JB, né? E nessa gestão, que é uma outra questão que vale a pena contar também, mas nessa gestão nós estávamos trabalhando a organização dos departamentos da JB, entendendo que esse era um grande projeto, tanto para unir os vários institutos da JB, porque os departamentos seriam de membros independentes dos institutos, então isso promoveria uma possibilidade das pessoas trabalharem juntas, no intuito de promover, de estudos e produção científica, né, dentro da psicologia analítica. E aí ficou essa possibilidade de um departamento de ecopsicologia. Mas eu não tinha conhecimentos dentro da área ainda, porque era tudo muito, a gente estava iniciando, né, pouquíssima bibliografia traduzida no Brasil, então, mas ficou essa ideia. Passado um tempo, o Zacarias, que sabia desse meu desejo, um dia me manda uma mensagem. Fabiana, você sabia que o Marco Aurélio Bilíbio de Carvalho está fazendo formação no Instituto de Brasília? Falei, não, que maravilha, né? E o Marco Aurélio, que é doutor, trabalha com ecopsicologia há muito tempo, ele inclusive é o presidente da Associação Brasileira de Ecopsicologia e da Internacional, uma pessoa que realmente tem conhecimentos muito profundos na área, mas que entendeu que a psicologia analítica poderia agregar muito, né? E por isso ele vai fazer a formação. Ele era da Gestalt, e ele vem fazer formação da psicologia analítica. E aí o Zacarias fez essa ponte de contato, né? E a partir do contato com o Marco, aí sim eu me encorajei à fundação do departamento, porque aí nós tínhamos uma pessoa que tinha o conhecimento, né, para poder a gente partir. E desde então, foi 2017 que o departamento de ecopsicologia foi fundado. A gente vem trabalhando num grupo de pessoas, assim, maravilhoso, né, a Fátima Santa Rosa, Dani Lascani, Isabela Safi,
o Mário, do IPA Bahia, a Rita, né, do Instituto do Paraná, então, e agora a Zara Lírio, da SBPA, que veio somar com a gente também. Então, um grupo interessante. Nós temos também a Mônica, já fez parte do departamento também, e a Silvia, que é do IPAC, que nesse momento se retirou para escrever o trabalho dela, mas que vai voltar, né? E a Silvia Graubar também, que também é do departamento. Então, um grupo muito interessante de pessoas, e a gente vem estudando, né? A gente vem estudando, traduzindo a obra, né? Assim, alguns textos do Rosak, alguns textos do Hillman, porque o Hillman tinha um envolvimento muito grande com a ecopsicologia, né? O Eisenstadt, da Pacífica, que é o fundador da Pacífica, ele também tem é uma pessoa importante aí dentro do movimento da ecopsicologia. O Merritt, né? Então, a gente vem traduzindo alguns textos, e agora, no próximo mês, vai sair a Revista Brasil Escola, está fazendo uma publicação de um livro sobre o que foi o Covid, né, toda a interferência do Covid, o Mundo em Suspensão, que é o título do livro, e a Daniela Lascani e eu escrevemos um artigo vai ser lançado no próximo mês, sobre a visão da ecopsicologia, né, sobre essa experiência do Covid. Então, tem sido aí uma outra jornada muito interessante, com muito caminho pela frente, muito muito trabalho, né, e realmente vocês têm razão, é pioneiro, né, e acho importantíssimo, né, que a psicologia venha dialogar com a ecologia, né, e que a gente possa trazer isso, inclusive, para o olhar da gente dentro do consultório, porque muitas vezes as pessoas trazem sonhos que têm a ver com essa questão de todo esse sofrimento relacionado à natureza, e o quanto às vezes a gente leva aquilo para um nível pessoal, e óbvio que é também pessoal, né, mas que é tão importante que a gente também possa compreender isso dentro dessa teia que a pessoa está inserida, né. Fabi, você falou do grupo, da fundação, né, das experiências, e essa ecopsicologia em você, né? Como é que você está vivenciando esse processo em você? Inclusive, só para completar, inclusive com a experiência desses quase 2 anos de Covid, não é? E tudo isso que a gente está vivendo. Então, é interessante pensar nisso, né? Porque, de fato, esse é um outro chamado, né? Que amplia para... Porque, durante muito tempo, nós, analistas, ficamos muito envolvidos nessas questões mais subjetivas, né? E eu entendo, o que eu entendi desse processo agora é um chamado para algo mais amplo, para a gente, de fato, poder se conectar com... E que é o que a Mônica falou, esses temas estão borbulhando, né? Esses temas dos complexos culturais, das questões do coletivo, elas têm nos chamado, né, de uma maneira muito significativa, e eu acho que tem sido para mim, obviamente, uma transformação no nível pessoal, né, de me perceber mais profundamente inserida dentro dessa teia, desse todo, da minha responsabilidade nisso, e inclusive como analista, né, que eu vejo que é uma necessidade da gente se reinventar, inclusive. Eu acho que nós temos aí um desafio, enquanto a JB e PAC, de repensar mais profundamente a formação dentro desses chamados que nós estamos, ou estão efervescentes aí, né? É claro que toda essa experiência foi uma experiência que tem trazido muita angústia, né, gente? Quando a gente vai tomando um nível de consciência da nossa responsabilidade dentro do todo, de todo o sofrimento da Terra, né, isso traz um nível de consciência, um nível de angústia muito grande. Então, não tem sido um processo fácil, né, inclusive durante o Covid, assim, foi muita reflexão, né, do que a gente,
que chamado é esse, o que isso está tentando trazer, toda essa esperança que num primeiro momento nos mobilizou, de que talvez isso traria uma transformação para as pessoas, né? Passado 2 anos, o que a gente vê é que, sim, temos pessoas que se transformaram, ouviram o chamado e estão melhores diante disso, mas não ainda numa representatividade que seria necessário para tudo que a gente está vendo acontecer aí, né? Mas, num nível pessoal, eu acho que, assim, ainda um aprofundamento da sensibilidade, né? Eu queria até, se vocês me permitem, posso trazer um pequeno trecho de um texto do Bachelard, que eu acho que fala muito disso, que eu sinto hoje a respeito da ecopsicologia? O mundo quer ser visto antes que houvesse olhos para ver. Os olhos d'água, o grande olho das águas tranquilas, olhava as flores que se abriam, e é nesse reflexo que o mundo tomou pela primeira vez consciência de sua beleza. As coisas nos devolvem olhar por olhar. Elas nos parecem indiferentes, inanimadas, porque as olhamos de forma indiferente. É preciso interagir com o mundo, saber interrogar as formas passantes, a fim de que possamos perceber que todas são animadas pelas forças viajouras do universo. É preciso sonhar muito para se aprender a alma de uma água tranquila. Então, é Bachelard no Direito de Sonhar, em 1985. Eu acho que isso fala um pouco de como tem sido esse processo, né? E sabe, eu tenho te acompanhado nos últimos dias, né? Nos últimos tempos e nos últimos dias, e tenho sentido como você tem transformado. É impressionante. Do ano passado para cá, eu senti uma grande transformação em você. Eu acho que você anda refletindo muito sobre essas questões aí que você acabou de dizer. Sim. Sem dúvida, Denise. Sem dúvida. Como é muito bom participar disso. É muito bom participar desse momento. Refletindo para nós, né? Para nós. Para nós. Como essa água aí. Nesse processo que nos angustia e que te angustia, porque ganha consciência, você passa na sua vida e na sua profissão a oferecer, né, com um outro olhar, como está contando o texto do Bachelard, né? Tudo que se torna animado. Isso, exatamente. E essa é a grande transformação mesmo, né? Do olhar, de uma perspectiva de estar na vida, né? E é uma questão também muito interessante essa coisa da angústia, né? Porque nós estamos atravessando um momento de muita angústia, mas parece que o grande chamado, o grande pedido do universo, de tudo, da vida, é que a gente consiga atravessar a angústia, é que a gente suporte a angústia, né? Que a gente enfrente a angústia, e eu acho que esse é o chamado. Eu concordo com você, Denise, eu acho que é a gente ter coragem e poder sustentar mesmo, né, esse momento para que e nos mantermos conectados, né, porque a tendência dos seres humanos, das pessoas de maneira geral, né, diante dessa angústia é negar, né, e o que a gente vê nos movimentos, nos estudos dos movimentos ecológicos é que é tão, assim, as pessoas elas começam a negar e elas têm uma postura ainda mais destrutiva em relação ao entorno diante da angústia, do sofrimento, né? Então, os que têm condições psíquicas no momento para sustentar isso, né? Eu acho que nós estamos sendo chamados a de alguma forma, assumirmos a nossa parte nessa teia e sermos um fator, assim, agente de transformação, né? Um canal de reverberação, né, Fabi? Isso, perfeito. E aí a gente... Pessoas e analistas, ontem eu tive um sentimento muito ruim,
que às vezes me pega parece que de vontade de desistir da humanidade, devido a essas coisas todas que a gente vê, né? Eu acho que faz parte da minha conexão ecológica e ver tantas coisas difíceis, né? E isso que você diz, né? Essa conexão ecológica e na dimensão dessa transformação, o tanto que é bom ouvir isso, né? Se a gente olha para a realidade do mundo, né, que é o nosso olhar com as dificuldades, tragédias naturais, sociais e políticas, dá uma angústia de existir neste mundo. Mas eu vejo legal quando você traz, né, vamos dizer, essa dimensão ecológica, de reconexão, de transformação, como eu estou sentindo, né, a gente que lida com pessoas e também com muitos colegas, né, como a gente sente essa sobrecarga sobre nós, terapeutas, analistas, de quase que uma necessidade obrigatória de nos transformarmos, para a gente continuar acreditando nesse processo. Acho muito bonito seu texto, né, e o seu lugar de reflexão para nós sobre para mim, pelo menos E aí tem uma coisinha que nós vamos mudar um pouco de assunto, mas nem tanto, porque é a questão da formação, né? Assim, a questão do papel do nosso, que você trouxe para o interior, né? E que você está sempre preocupada com isso, está sempre contribuindo para a formação e para a conscientização, né, das pessoas. O nosso papel enquanto instituto, associação, né, Junguiana do Brasil, eu queria que você contasse um pouco para nós, porque você já foi da diretoria do IPAC, depois você foi para a JB, e aí a gente entrar nesse assunto aí e contar um pouco a gestão de vocês lá da JB, que eu considero bastante importante. Essa foi uma outra experiência, muito interessante, é muito diferente, né? A formação é uma experiência, assim, absolutamente transformadora e intensa na vida da gente, que faz toda a diferença, né? De fato, a gente sai transformado. Eu nunca vi ninguém que tenha passado pela formação e que disse que não viveu essa experiência, né? Eu ainda não ouvi alguém dizer isso, e para mim foi absolutamente transformador. Mas é muito interessante também depois estar do outro lado, né? Estar entendendo essa estrutura, né? Então, a estrutura de um instituto formador, né? Com o objetivo de levar com seriedade, com ética, com qualidade a psicologia analítica, né, para a formação de pessoas, inclusive, gente, pensando nisso que a gente acabou de dizer, que qual é o nosso papel dentro dessa teia, né, porque se a gente está trabalhando bem com formação de pessoas, a gente está, de alguma forma, mobilizando, né, essa possibilidades, né, jogando sementes, né, para que a gente possa pensar e esperançar um mundo melhor, né, pensando nisso que você falou agora mesmo, Ale, eu também muitas vezes me sinto desanimada. No meio da história do Covid, eu tive momentos de ficar muito triste de ver as pessoas não, e assim, eu fiquei assim, puxa vida, será que não vai haver esperança? Depois eu voltei, né, e para mim, né, veio um texto para minha mão, é um livro que se chama Esperança Ativa, de uma ecologista, que vai dizendo assim, que a gente mantém a esperança sem ter a necessidade de ter a certeza da transformação, mas que a gente mantenha porque aquilo é um valor, porque é aquilo que a gente acredita, né? Então, eu tenho entendido nesse caminho que o que de fato, o que tem vindo para mim como uma possibilidade da gente manter a esperança é o trabalho em comunidade, né? É a conexão com o senso de comunidade, o trabalho em comunidade, que de certa forma a gente faz aqui. Né, nós estamos vivendo um momento muito polarizado, né, que tem uma série de forças mobilizando, né, e que não está difícil também trabalharmos em grupo e trabalharmos em comunidade, né, mas eu continuo acreditando que a gente possa
que a gente siga tentando ser aí conviver com as diferenças e tentar ser assim, procurar um caminho da síntese, né? Procurar um caminho em que a gente possa avançar. Então, trabalhando na formação, eu entendi, né, a importância desse trabalho, assim, como isso tudo é tão delicado e que tem que ser pensado com tanto cuidado, né, e na diretoria da JB foi assim, também uma outra possibilidade de desenvolvimento muito boa, porque ali assim, pude trabalhar com pessoas e foi um grupo de trabalho que a gente conseguiu criar uma sinergia muito boa, né, o Gelson, presidente, a Lunalva era diretora de ensino, o Humberto, diretor de comunicação, a Cassi era financeira, eu era administrativa e o Rubens era o diretor da comissão de ética, e nós fizemos todo um trabalho pensando nesse processo de unificação da JB, porque até então a gente vivia a experiência dos institutos, né? E a JB era uma instituição mais distante, mais virtual, né? Com qual a gente não tinha mesmo uma experiência mais clara e significativa. Então, começou o projeto que vem sendo trabalhado nas gestões seguintes, Zacarias e Alessandro, né? Eles vêm dando continuidade a esse projeto, né? De que a JB possa, como um todo, ter um corpo, de que as formações dos diferentes institutos possa, de alguma forma, ter mais similaridade, sem perder as características, né, da história e as peculiaridades de cada um, né, mas que seja possível uma formação mais unificada. Então, foi um projeto muito rico e que também me ajudou a entender os diferentes institutos, porque na época, para poder fazer esse projeto, nós fomos conhecer a realidade de cada instituto, né? Então, foi muito rico entender como cada um funcionava, né? Uma oportunidade de me aproximar de pessoas também, mais uma vez, de encontros com pessoas maravilhosas, né? Com quem também eu aprendi muito. Então, a gente tem, depois que a gente tem essa oportunidade, a gente começa a compreender, né, essa instituição e todo esse sistema de formação de uma outra forma, né? E eu acredito que, para mim, participar disso tem a ver com esse processo, né, que a gente estava falando antes mesmo, né, de conexão, né, através da conexão com as pessoas com esse mundo que é animado, né, a gente poder de maneira assim consciente e tecendo o nosso lugar aqui no mundo e o que a gente vai deixar, né? Sabe uma coisa que você me lembrou agora? É um livro do Leonardo Boff, que ele desenvolve um conceito de ecologia humana. Eu acho que tudo acaba sendo ecologia, né? Nesse sentido do cuidado, chama espiritualidade, mundialidade e mais alguma coisa. São 3 palavras no título. Uhum. É um livro que, para mim, fez muita diferença. Há muito tempo, né? Ele é uma figura muito importante nesse trabalho, né? Ele é uma pessoa que veio fazendo um trabalho muito bonito a esse respeito e realmente... E que dialoga, né, com a psicologia analítica, inclusive. Bom, eu acho que a gente vai chegando ao final. Você, Fabiana, quer dizer mais alguma coisa para a gente? Acho que não, acho que está tudo bem, acho que foi um prazer, foi uma alegria, né, estar aqui nesse momento com vocês. Eu acho que é realmente uma oportunidade essa da gente poder rememorar, né, trazer de volta esse fio e aí poder também, a gente sabe para onde está indo, mas olhar, né, de onde a gente está vindo e para onde a gente está caminhando, né. Então, agradecer essa oportunidade, né, tão especial, e de poder estar aqui com vocês, né, pessoas tão queridas,
e que com o qual pude ficar muito à vontade para poder, né, partilhar essas histórias. Que conversa gostosa, né? Eu também agradeço, né, por esse encontro, por esses encontros. E hoje a gente começou o dia com a Fabiana nos enviando um poema da Cora Coralina, que já aqueceu o nosso coração antes da gente entrar para a entrevista. Eu acho que eu queria te devolver, inclusive porque esse tema, esse poema, ele conta profundamente de você. Uhum. E aí ele diz assim: saber viver, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Obrigada. Bom, quero agradecer a vocês, agradecer a Fabiana, esse momento tão delicioso, tão delicado e tão amoroso, né? É a oportunidade de conhecer você um pouco mais e confirmar essa pessoa querida, amorosa, sensível, delicada e firme que você é. Eu só posso agradecer essa convivência nesse momento da vida mais ainda, porque você delicadamente tem nos colocado no nosso lugar. Cada um que passa por aí, você delicadamente contribui para a gente se colocar no nosso lugar. Obrigada, Alessandro. Obrigada, Mônica. Bom dia para vocês.